Olá! Vamos agora estudar matemática e ciências humanas, ok? Ciências naturais e humanas. Bom, eu sou a professora Ana Lúcia, trabalho na Escola 8 de Maio, estou aqui trabalhando, fazendo um vídeo para os alunos do quinto ano, certo? A gente está trabalhando um grupo de atividades, um bloco de atividades, então eu estou explicando para vocês como vai acontecer as atividades, tá bom? Então, nós estamos estudando agora matemática, como eu falei para vocês. E na parte de matemática, eu quis botar para vocês essa semana sobre a classe numérica. Lembrando, né, na verdade, lembrar a classe e ordem dos números. Ó, a gente já trabalhou com isso aqui, lá pelo mês de junho, mais ou menos, mas eu sempre estou trazendo para vocês lembrarem. A classe e ordem dos números. Nós temos quais classes? Quantas classes nós temos? Olha só. Nós temos as classes das unidades simples, a classe dos milhares, dos milhões e dos bilhões. E assim por diante. Mas nós temos também aqui as ordens, ó. E aí essa a gente tem que lembrar vocês sempre. Então, essa parte daqui, da classe das unidades simples, ela está ampliada aqui, ó. Certo? Só para lembrar, porque vocês já sabem disso. Então, a classe. Essa é a primeira classe aqui. Essa classe é das unidades simples. Então, quanto vale a unidade? 1. Unidade vale 1. Quanto vale a dezena? A dezena vale 10 unidades. Quanto vale uma centena? Uma centena vale 10 dezenas ou 100 unidades. Ok? Então, a gente não pode esquecer isso aqui nunca, que a unidade vale 1, a dezena vale 2 e a centena vale 100 unidades. E essa primeira classe é a das unidades simples. Por que eu estou lembrando isso? Porque aqui na atividade, ó, a gente está aqui falando sobre isso e vai ajudar vocês na resolução dos problemas, ok? Então, vamos relembrar a formação dos números do sistema de numeração decimal. Vamos lá? 10 dezenas vale quanto? 1. 10 unidades vale quanto? 10 unidades, 1 dezena. 10 dezenas vale quanto? 1 centena. E 10 centenas, quanto vale? 1 unidade de milhar, ok? É só para lembrar isso, que eu sei que vocês sabem. 1 centena representa um grupo de 100 unidades. 1 milhar, 1000 unidades. 2 dezenas, quanto vale? 20 unidades. E se forem 3 dezenas? 30 unidades. Se for 4 dezenas, assim vai, né? 40 unidades e assim vai. Então, nós temos aqui problemas com dezenas, centenas e até unidade de milhar, ok? Aí vocês vão ter que pensar direitinho para responder. Nesse primeiro diz assim: na largada de uma maratona passaram 1 milhar, 6 centenas, 4 dezenas de corredores. Apenas 2 centenas, 9 dezenas e 5 unidades de pessoas concluíram a prova. Quantos corredores não conseguiram terminar a maratona? Observe que antes de fazer o cálculo, você precisa descobrir o número. Como é que você vai descobrir o número? Você vai colocar. Primeiro você vai aqui onde tem os cálculos. Você vai primeiro descobrir quantos largaram. Quantos foi que largaram na maratona? Foi 1 milhar. Então você coloca 1000. Mais quanto? 6 centenas. Quanto vale 6 centenas? E 4 dezenas. Então você vai ter que fazer isso. Então, 1 milhar, 1000, mais 6 centenas. Quanto vale 6 centenas? 600. 4 dezenas, 40. Então, esse foi o total de pessoas que largaram. Agora está dizendo o seguinte, que só concluíram a prova, sabe quantas? 2 centenas, 9 dezenas e 5 unidades. Ou seja, 2 centenas, 200. Então, quantos foram os que concluíram? Aí você coloca 2 centenas, 200, mais
9 dezenas, 90 mais 5 unidades. Então, você vai descobrir agora quantos foram que concluíram a prova, né? Concluíram a maratona. E daí vai fazer uma conta, né? Você vai diminuir da quantidade total dos que largaram, dos que fizeram a largada inicial. E você vai então descobrir quantos não conseguiram terminar a prova. Mas não está assim tão fácil. Primeiro você vai ter que transformar os números que estão aqui, tá bom? E é por isso que é muito importante a gente vai e volta, né, para a classe numérica. Ó, a classe e ordem dos números. A classe das unidades simples, dos milhares, milhões e bilhões. Mas nós estamos aqui. Aí eu tô lembrando para vocês através dessa daqui, ó. E eu vou colocar essa imagem lá no grupo para vocês lembrarem, tá bom? Vou colocar essa imagem lá na atividade dessa semana. E nós temos 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 questões sobre dezena, centena e unidade, ok? E aí vocês vão ter bem atenção para responder. Eu não tenho aqui interesse em dar resposta a vocês. Eu quero que vocês estudem e lembrem, tá certo? Eu vou ler o segundo. No aquário municipal, há 8 centenas de animais. 36 são peixes de água doce e 25 são tubarões. E o restante são peixes de água salgada. Quantos peixes de água salgada existem nesse aquário? Primeiro eu tenho que saber o total. Qual é o total de animais que tem nesse aquário? Ele me disse que tem 8 centenas de animais. Quanto vale 8 centenas? Se eu sei que uma centena vale 100, 8 vale 800. Então, eu tenho 800 animais. Aí, desses 800 animais, ele está dizendo que 36 são de água doce, 25 são tubarões. E o restante, tudo que sobra agora é de água salgada. Aí, você vai somar 36 mais 25. Depois que você somar, você subtrai de 800. O que sobrar ali, o que for o resultado, será a quantidade de peixes de água salgada. Entendeu? E assim nós temos o terceiro. Karina tem 7 dezenas de figurinhas e João tem 2 dezenas. Então vamos lá? Karina tem quantas? 7 dezenas. 7 dezenas equivale a quantas unidades? Quantas? 7 dezenas, 70 unidades. E João tem 2 dezenas. Então João tem 20 unidades. Aí eu já sei, Karina tem 70 e João tem 20. A pergunta é, quantas figurinhas tem Érica? Ó, Érica apareceu agora. Visto que ela tem tantas figurinhas quanto Karina e João juntos. Ah, então eu já sei. Érica tem a soma da quantidade de Karina com a quantidade de João, ok? Então aí tem que primeiro, antes de resolver aqui, você não pode colocar 7 mais 2, você tem que saber o que é que está pedindo, se é dezena, se é centena, ok? Pronto, e assim sucessivamente. Então, você vai lendo e vai respondendo primeiro isso, tá certo? Nós vamos agora estudar um pouco também sobre a parte de ciências humanas e a ciência natural. Então, olha só, eu comecei falando para vocês, então aqui é a parte de ciências, ó. Nós estamos ainda estudando sobre o coronavírus, nós estamos estudando ainda sobre essa pandemia e qual é o grau, né, de amplitude no mundo. A gente falou isso na semana passada e eu disse para vocês que essa semana a gente ia estudar mais um pouquinho sobre isso. Então, nós temos agora uma ferramenta muito assim, que foi até criada por um rapaz, que achei interessante. Esse rapaz, ele não quis ser nada assim pago, que ele disse que é para todo mundo ter acesso. Ele criou uma ferramenta que as pessoas podem saber em tempo real como está o Covid no mundo. E a Universidade Johns Hopkins, site da Universidade Johns Hopkins, monitora em tempo real o número de casos confirmados do novo coronavírus. Então aqui a gente percebe, ó, que assim, já ficou velho, né? Porque quando eu tirei essa imagem, já não é mais essa a imagem atual no mundo. Mas a gente pode ver o seguinte, ó, que esses círculos que estão aqui manchados é o tanto de
o tanto que foi atingido os países pelo coronavírus. Então a gente tem que ter uma visão assim muito ampla, muito grande do que está acontecendo no mundo. E a gente ainda não tem vacina para ficar, né, achando que já estamos bons, já estamos imunes à doença, e nós não estamos. Os últimos levantamentos compilados pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos mostram que a pandemia foi detectada em pelo menos 200 países e territórios, com um número global passando de 20 milhões de infectados. Então, nós temos 20 milhões. Onde é que está o milhão? Ó, na classe numérica. Olha só, a primeira classe é a classe das unidades, simples. Depois vem a dos milhares e depois vem a dos milhões. Então, em termos de quantidade de pessoas infectadas no mundo, nós temos quanto? Mais de 20 milhões. É muita gente infectada, né, gente? Muita gente. E aqui tem uma tabela também que eu estou mostrando para vocês lerem a tabela direitinho e perceberem como estão os casos, né, da Covid no mundo. Então, nós temos aqui, atualmente, isso foi feito no dia 23 de agosto, essa atualização. 23 milhões 120 mil 830 casos. E ainda acrescente, né? Mas aqui tem um tantozinho que acrescentou. Casos ativos. O que são casos ativos? São pessoas que estão, né, com a doença. 7.475.755 casos. Casos recuperados. Então, nós temos pessoas que ficaram recuperadas, 14.842.382 pessoas. E casos fatais, aquelas pessoas que não conseguiram resistir, muita gente morreu, 800 mil, mais de 800 mil pessoas, ou seja, 802.693. E você acrescente ainda mais 3 mil e tanto, porque esses casos aqui são, como eu disse para vocês, esse dado aqui é em tempo real. Nós vemos aqui veja os dados por país, né, no site. Então, a gente vê que tem muitos sites que disponibilizam isso, o tempo real, do que está acontecendo no mundo. E aí, eu trouxe também para vocês, aqui, essa questão do mapa mundi. Ó, é só para lembrar também que a gente já estudou o mapa mundi. Nós temos quantos continentes? Nós temos 5 continentes. Continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático, continente oceânico, aqui da Oceania, e a Antártida. A Antártica, que fica aqui, ó, embaixo, no polo. Então, desses continentes, se você for comparar com esse daqui, ó, se você for comparar com esse daqui, o que você acha? Que tem algum continente que não teve? Só um continente que não teve muitos casos, ou teve quase que nenhum, que foi na Antártica, porque quase que ninguém mora lá, né? Aí o que acontece? Antártida, que aqui tem Antártica, mas é Antártida. Então, olha só, nós temos aqui os continentes do mundo. E vocês agora vão escrever o nome dos continentes no mapa mundi, certo? Vocês vão escrever aqui. Quando a gente fala o continente americano, você pode até escrever América do Norte, América Central e América do Sul. Porque aqui nós temos esses 3 continentes que nós chamamos de continente americano, certo? E aí vocês vão colocar aqui no mapa mundi o nome dos continentes, tá certo? Bons estudos e até a próxima!